Ô, Fernando, muitas vezes também, né, a gente se depara aí com algumas propagandas, com pessoas falando na internet, garantindo até ganhos mais rápidos, alavancagem, e isso acaba atraindo, né, pessoas novas aí para o mercado de opção, sem ter esse conhecimento, inclusive até dos ativos tradicionais, né? Eu sei que você comentou aí sobre o estudar, né, sobre conhecer mais sobre as estratégias, sendo um passo importante aí para começar nesse tipo de operação, mas eu queria saber um pouquinho mais a respeito dos principais riscos, né, que essas operações podem trazer aí para os investidores, como que administra também esses riscos com base em todo esse contexto aqui que a gente está conversando. Não, legal. Assim, basicamente o investidor que está sempre posicionado na compra, né, o risco dele basicamente é perder todo o capital investido, né, naquela operação especificamente. O investidor que está posicionado na venda, é importante que ele tenha o discernimento do que ele está fazendo exatamente. Por exemplo, uma venda de put, ele vai ter a obrigação de comprar o ativo. Então ele precisa ter em custódia, precisa ter na carteira, ou pelo menos em disponibilidade de curto prazo ali, o valor para comprar aquela quantidade daquele ativo, caso ele seja exercido, né? Enquanto que quando ele está vendendo calls, ele precisa ter na carteira o ativo para entregar, porque se ele não tiver o ativo para entregar, o que a corretora vai fazer basicamente é vender o ativo por ele, né, como se fosse uma venda a descoberto, que a gente chama, né, que é quando você vende algo que você não tem, só que para cima o ativo pode subir indefinidamente, né? Então pode ser que você tenha prejuízos aí, matematicamente falando, até ilimitados. Então, acho que esses são os principais cuidados. Se você vai operar na venda de calls, sempre tenha o ativo na exata quantidade ou mais daquelas calls que você está vendendo, porque senão você vai se estrepar. Isso aí é lei de Murphy, Felipe. E se você está fazendo com puts, tenha o dinheiro para você cobrir aquela posição, caso você precise comprar o ativo. Entende? São os principais cuidados. Quando você está comprado, o risco é sempre limitado ao valor investido. Agora, isso falando de operações simples, né? Essas que o Daniel estava comentando comigo, de só comprar e vender calls ou puts. Quando você vai para umas estruturas de trava, aí você consegue melhorar essa tua relação risco-retorno. Porque quando você trabalha com mais de uma opção trava tanto o lucro quanto a perda da outra. Então, você consegue fazer aí infinitas combinações, basicamente. Existem N estruturas, dava para a gente ficar o dia inteiro aqui falando cada uma delas. E aí, cada uma é feita para uma coisa. Quero potencializar o risco e ter mais retorno. Então, não, quero dar uma diminuída aqui no meu risco e eu prefiro abrir mão de retorno. Então, dá para você fazer, basicamente, qualquer combinação que você quiser quando você começa a juntar mais de uma opção. Uhum. E nesse sentido, tem alguma estratégia mais específica assim para fazer uma boa gestão dessas operações? Tem vários tipos de estratégias. Como que, na verdade, você consegue administrar as perdas, os ganhos? Como que faz essa movimentação toda, Fernando? Eu acredito muito que a gente tem que ter um racional, né, um objetivo, e a partir desse objetivo, desse racional, a gente decide se a gente vai se posicionar via mercado à vista, via termo, via futuro, via derivativo, entende? Eu acredito muito nisso. Então, existem certas leituras de mercado que, quando eu olho, por exemplo, eu falo, bom, aqui vale a pena eu entrar via opções. E aí a gente começa a derivar o que vai fazer. Não, vou fazer uma compra seco, ou vou fazer uma trava de alta. Tá bom, se vai ser uma trava de alta, por exemplo, como que está a volatilidade desse ativo? Como que está a volatilidade implícita dessas opções? Está alta, está baixa? Isso vai definir se a minha trava, por exemplo, vai ser uma trava que eu vou pagar para montar, ou se vai ser uma trava que receber para montar, aquelas que a gente chama trava de crédito. Então aí você começa a ir desmembrando, puxando o novelo da coisa, entende? E com base nisso tudo, a gente define qual que é o risco-retorno que a gente está disposto a assumir, né? Então, por exemplo, dando um parâmetro aqui só para tangibilizar, eu sempre falo com o pessoal que trava de crédito, eu não gosto de montar recebendo menos do que 1/3 do risco máximo da minha operação. Então, se o risco máximo, por exemplo, é perder R$3.000, eu não monto recebendo menos de R$1.000, porque fica ruim a relação risco-retorno pelos testes que eu já fiz até hoje, entende? Vou montar, por exemplo, uma operação
para me expor a alta de determinado ativo, eu sempre coloco alguma outra coisa que trave a perda se o ativo perder mais que entre 2 e 3 reais. Vai depender do preço do ativo no mercado à vista, né? É diferente quando eu falo para a Petrobras, que custa 27, e quando eu falo para a Vale, que custa 115. Né? É difícil dar um valor fechado, então a gente trabalha sempre com percentual. Mas basicamente é isso. A gente começa com um racional, uma tese, e vai descendo até o nível de qual operação de fato eu vou montar.